Olá, mais uma vez, nós iniciamos o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Hoje é a sessão de estudos de número 2 do ano 2024, dia 17 de janeiro de 2024. Nós estamos no capítulo 29, tratando das reuniões e sociedades, no caso, espíritas, né? E, e nós estamos no item que trata das sociedades propriamente ditas. Estamos dando continuidade. Então, no item 334, Kardec diz: tudo o que dissemos sobre as reuniões em geral aplica-se naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Então, são sociedades espíritas que já estão estabelecidas. Essa é a preocupação de Kardec quando trata desse tema, é, principalmente no sentido da organização e do tratamento entre os membros. É muito interessante esse ponto, porque realmente ele dá muito valor, dá muita importância a, a essa união entre os participantes, né? A benefício das reuniões, do propósito das reuniões. Estas, né, as reuniões regularmente constituídas, entretanto, têm de lutar contra algumas dificuldades especiais decorrentes dos próprios liames entre os seus membros. Então, ele deixa muito claro que esse é o principal ponto, a, a, essas dificuldades que acontecem entre os próprios membros da sociedade. Dos numerosos pedidos que temos recebido de informações sobre a sua constituição, abaixo algumas de nossas explicações. Então, quando Kardec escreveu esse livro, ele tinha, um pouco antes, recebido solicitações de como se estabelecer, como fazer uma reunião, uma sociedade espírita, né? E aí ele vai dar as explicações. Então, tinha acabado de nascer o Espiritismo. Nós estamos, então, lendo agora como se estivéssemos há 166 anos atrás, né? Já que é de 1857, século XIX, né? O Espiritismo, que apenas acaba de nascer, então 160 anos atrás, é apreciado de maneiras diversas e muito pouco compreendido na sua essência por grande número de adeptos, para oferecer condições suficientes de união geral entre os seus membros para se formar uma associação. Então, naquela época, havia essas solicitações e ele falava: poxa, acabou de nascer, né? Então, a gente precisa saber como oferecer as condições para que haja uma união entre esses membros. Então, hoje, nesse estudo, a gente já tem uma ideia de como que a gente constitui uma casa espírita, uma sociedade espírita, um centro espírita. Não é um bicho de sete cabeças. Como a gente tá percebendo aqui, vai perceber, o fator mais importante é essa união entre os membros. Então, por isso, se alguém tem o desejo, o objetivo de iniciar uma casa espírita, aqui vamos dar, assim, são dicas importantes que nós vamos poder ver nessa sessão de estudos do Livro dos Médiuns, né? Então, vai ficar mais fácil e até mais motivador para se estabelecer uma casa espírita, que não tem nada que seja assim impossível, é algo perfeitamente possível de se fazer. Não podemos, não poderão existir essas condições a não ser entre os que compreendam os seus objetivos, os seus objetivos morais, e procuram integrar-se nele. Então, o objetivo principal do estabelecimento da sociedade espírita é esse objetivo moral, tem que se compreender isso. Então, aqueles que querem se integrar nessa casa têm que ter esse objetivo. Entre os que só o veem através dos fatos mais ou menos curiosos,
nenhum elemento sério de ligação poderia existir. Então, não é a curiosidade que vai juntar as pessoas. Isso já foi no passado, quando os espíritos gritaram a presença deles, né? Se fizeram notar através de realmente do barulho, do movimento de objetos, de mesas, né? Então, isso agora não é para isso que se junta uma reunião espírita, uma reunião onde haja contato com o mundo espiritual. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência na maneira de considerá-los provocaria a divisão. Então, todos têm que estar convergindo para o mesmo ponto, né? Esses princípios. E se tiver divergência, vai haver divisão, vai haver panelinhas, vai haver até cisão no próprio centro, né? A gente diz que no Brasil o movimento espírita cresceu muito, foi através dessa divisão, dessa cisão entre divergência, né, entre grupos por divergência de opinião. E aí aumentou o número de casas, né? Se foi essa a maneira que a espiritualidade considerou como sendo a expansão do espiritismo no Brasil, tá tudo bem, mas não precisava ser assim, né? Poderia ser de uma maneira diferente, como a gente vai ver aqui, né? Já não se daria o mesmo no tocante aos primeiros, porque sobre a questão moral não podem existir duas maneiras de ver. Então, moralmente, né, sobre o aspecto moral, a questão moral, não tem como haver diferença. A moral é uma só, né? Também é fato que, por onde quer que se encontrem, uma confiança mútua sempre os liga. Então, havendo essa confiança, vai haver essa união, essa ligação. A benevolência recíproca, né, esse bem-querer, essa aceitação entre as pessoas, de um para outro, reinando entre eles, afasta todo constrangimento e retraimento originados da suscetibilidade, do orgulho que se irrita com a menor contradição, do egoísmo que só se interessa por si. Então, se houver essa benevolência, não vai haver risco ou facilitação para que haja a manifestação de orgulho, né, de egoísmo, que é natural entre a gente. Isso é perfeitamente natural. Nós não somos seres perfeitos. E, aliás, as reuniões espíritas, as sociedades espíritas, elas transformam muito a nós. Nós realmente nos vemos como melhores depois de um tempo de frequentar e tudo. Claro, não todo mundo, mas a grande maioria nota essa mudança, porque ela traz o benefício dessa análise que nós fazemos para conosco, da mudança para melhor, né? Uma sociedade em que esses sentimentos dominassem, esse de orgulho, de é, orgulho e egoísmo, onde os seus membros se reunissem com o fim de se instruírem e não com a esperança de ver apenas novidades ou para fazer prevalecer a sua opinião, seria não somente, mas também indissolúvel. Desculpa, eu coloquei de forma equivocada aqui. Mas se houver uma boa intenção, uma benevolência, seguramente essa sociedade vai ser indissolúvel, vai ser unida, né? Porque ela não está atrás de novidades, não está atrás de coisas banais, mas sim estão juntas com o objetivo de se instruírem, de fazer o bem, né? A dificuldade de reunir ainda numerosos elementos dessa maneira homogênea leva-nos a dizer que, no interesse dos estudos e para o bem da própria causa, as reuniões espíritas devem multiplicar-se mais pela constituição de pequenos grupos do que de grandes associações. Isso que a gente sempre ouve falar, e talvez a gente nem busque a fonte, ou nem saiba da fonte, mas Kardec sempre orientou, incentivou pequenos grupos espíritas, grupos familiares, como ele chamava, e não aquelas enormes congregações de pessoas, onde fica difícil realmente a união. Então, quanto mais gente, mais dificuldade de ter essa união. Então, pequenos grupos, ele vai dar até números mais para frente aqui, que a gente vai ver,
é muito mais efetivo, muito mais, assim, é perene, né? Esses grupos, correspondendo-se entre si, tá vendo? Há uma, inclusive, assim, uma união das pequenas casas, se auxiliando. É interessante que a Covid, no meu ponto de vista, ela acabou unindo os grupos, né? Assim, trocando mais informações, porque estavam, de certa forma, isolados, então, que veio, inclusive, a internet, fazendo com que as pessoas pudessem conhecer outras casas, através da internet, outras pessoas que lá estavam, e às vezes até próximas da casa, né, onde a pessoa vivia, e que estaria fechada por algum tempo, durante a pandemia. Então, houve essa troca, né, de, de, de conhecimentos, né? Esses grupos, então, quando ele fala, né, que constitui pequenos grupos, né? É, Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando suas observações, podem, desde logo, formar um núcleo da grande família espírita que um dia reunirá todas as opiniões, unindo os homens no mesmo sentimento e fraternidade caracterizados pela caridade cristã. Então, esses pequenos grupos se interrelacionando, né, conhecendo mais gente, permutando, trocando, né, atividades, opiniões, palestras. Então, acaba formando uma grande família de indivíduos, grupos menores, individuais. É, ah, Há muito tempo, quando a gente iniciou no Espiritismo, a gente ouvia dizer que não é bom, ou não se deveria a pessoa frequentar casas diferentes, deveria se estabelecer numa e pronto. Era uma forma equivocada. Na época, podia ser que fosse algo que tivesse alguma importância. Hoje, nós vemos que não, nada disso, ao contrário, nós devemos sim estar presentes no máximo possível de casas, contribuindo da melhor maneira, trocando e aprendendo também. Então, contribuímos e aprendemos. Então, todo mundo cresce. Isso é com a gente, como indivíduo, como espírito, assim, individualizado, que a gente também deve estar em contato com toda a sociedade e não isolado, porque isolado a gente não aprende. Ao contrário, quando a gente está em um meio muito maior, nós trocamos informação, trocamos impressões, trocamos tudo aquilo que venha a contribuir para o nosso crescimento e com o crescimento do próximo, naturalmente. O item 335. Já vimos como é importante a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Então, a uniformidade dos sentimentos gera a união entre os membros, entre os participantes dessa sociedade, né? Essa uniformidade é naturalmente mais difícil de se obter quando o número de pessoas é maior. Então, Kardec está falando exatamente isso, essa preocupação de que grupos grandes dificultam a uniformidade, né? Essa união. Nas pequenas reuniões, onde todos se conhecem melhor, tem-se mais segurança na introdução de elementos novos. Então, as pessoas podem abrir o coração, conversar de forma aberta, porque meia dúzia de pessoas, até para fazer prece, quando a gente tem uma multidão que vai escutar uma prece, né, de abertura, de encerramento de reunião, ou de uma vibração, a pessoa pode se sentir constrangida, ao passo que, num pequeno grupo, ela tem mais liberdade, ela, não, ela tem muito mais segurança, né? Então, estou dando um exemplo aí. Ou então, num estudo entre um grupo menor, a pessoa tem mais segurança, menos inibição para dar o ponto de vista, para falar, né? O silêncio e a concentração tornam-se mais fáceis e tudo se passa como em família.
Então, esses grupos, entre aspas, familiares, né? Grupos pequenos, como se fosse uma família, ele é muito mais coeso, ele é muito melhor. Então, se alguém está pensando em iniciar um grupo de estudos, um grupo espírita, uma sociedade espírita, essa é a receita. Começa com poucas pessoas, não importa o número. Começa com o evangelho no lar e vai aprendendo, vai estudando e lentamente as coisas vão acontecendo. Dali a pouco alguém já assume uma liderança natural, porque é mais coerente, porque estuda, porque é mais organizado, enfim, tem alguma coisa que diferencia dos demais. Os outros, de forma tranquila, vão seguindo aquelas orientações e vai se formando uma sociedade espírita. De repente, quando se vê, já tem estudos para mediunidade, já tem palestras, já tem tantas outras coisas que vão contribuir para a consolidação daquele grupo. E, claro, o crescimento é inevitável. Então, para grupos pequenos, até o silêncio nas concentrações e tudo fica mais fácil. As grandes assembleias não permitem a intimidade pela variedade de elementos de que se compõem. Então, quanto mais gente, mais variáveis vai ter. Mas cada um é um universo, cada pessoa. E pode haver opinião contraditória. E num grupo grande, vai haver mais discussão, ou cada um quer mostrar o seu ponto de vista, impor o seu ponto de vista, e isso pode haver, pode acontecer de desagregar esse grupo. Exigem locais especiais, recursos pecuniários e um aparelhamento administrativo que os pequenos grupos dispensam. Não precisa ter grandes controles dos membros e tudo, quando se tem um pequeno grupo, onde todo mundo se conhece. É muito mais fácil, né? A divergência de caracteres, de ideias, de opiniões, se revelam melhor, oferecendo aos espíritos perturbadores mais facilidade para semear a discórdia. Então, isso é normal, natural, a intervenção, o assédio de espíritos que não querem a harmonia desse grupo. Então, quanto mais gente, mais fácil o acesso desses espíritos perturbadores. Quanto mais numerosa a reunião, mais difícil de se contentar a todos. Então, olha como o Kardec tem essa preocupação de não ter grupos enormes, grupos que não dá para contar as pessoas, não se conhece as pessoas direito, os membros, né, quero dizer. Cada um queria que os trabalhos fossem dirigidos a seu gosto, que fossem tratados, de preferência, os assuntos que mais lhe interessam, e alguns julgariam que o título de sócio lhes daria o direito de impor os seus pontos de vista. Então, a sociedade tem os colaboradores, inclusive com, com, com dinheiro, né? Porque a reunião se passa em algum lugar que exige alguma manutenção, ou aluguel, ou limpeza, ou material de uso de banheiro, o que quer que seja. Então, tudo isso aí exige custos, né? Isso aí tem custos. Então, cada um que contribui com o que quer que seja lá, pagando, é para manutenção do local, né? E a pessoa se achando sócio também acha no direito de querer que seja coisa do seu jeito, né? Para isso se constitui a administração do centro. E aí sim, a pessoa pode contribuir com a direção da casa, né? Mas a maioria, se tiver muita gente, acha, eu pago, então eu tenho o direito de dar minha opinião, né? O meu ponto de vista. Daí surgiriam protestos, causas de mal-estar que levam cedo ou tarde à desunião e depois à dissolução, sorte de todas as sociedades de qualquer finalidade. Então, se a sociedade não tem essa união, ela se dissolve. Se ela não tem esse bom senso de fazer a coisa realmente bem feita, né? Bem administrada, uma união, então ela está seguramente fazendo
essa, tendo essa, é, um grupo grande acontece isso, né? Sem dúvida nenhuma. Os pequenos grupos não estão sujeitos a essas dificuldades. A queda de uma grande sociedade pareceria um insucesso para a causa espírita, e seus inimigos não deixariam de explorá-la. A dissolução de um pequeno grupo passa despercebida, e, se um se dispersa, 20 outros se formam a seguir. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão mais para a divulgação do que uma assembleia de 300 ou 400 pessoas. Percebe como Kardec toca sempre nesse ponto? A importância de serem grupos pequenos. Pequenos grupos, se deixam de existir, passa desapercebido. Grandes grupos de centenas de pessoas, quando desaparecem, aí desaparecem, aí sim é notado, né? Aí todo mundo nota, porque é muita gente. Então, essa é a preocupação de Kardec. Faz pequenas células, não se preocupe com quantidade de pessoas por, por grupos espíritas. Olha, agora é uma experiência pessoal, né? Eu, no passado, eu achava que a casa tinha que ser grande. Como nós participamos de fundação de casas, mais do que uma, então a gente queria que fosse enorme a casa. Não precisa e nem deve ser enorme a casa, com um grande número de frequentadores. Ela deve crescer assim, na proporção do tamanho, do crescimento do número de integrantes. E quando ela fica muito grande, o melhor é que as pessoas que fazem parte iniciem um novo grupo próximo dos locais, ou distante daquele local onde onde está onde está esse grupo que está crescendo, né? E haver, isso eu aprendi também com uma pessoa bastante importante na minha formação como espírita, que ele falava que as casas deveriam ter um suporte para as novas casas que se formariam. Então, alguns pontos eram importantes. Vai formar nova casa? Então, que as pessoas tivessem o apoio da casa que eles estão deixando e inclusive com recursos, se necessário e se possível, né? Auxiliando, orientando, e que essa casa não fosse ali na próxima esquina, mas sim num lugar onde não houvesse casa espírita, ou tivesse uma massa de pessoas que justificasse ter uma relativamente próxima, né? Para justamente ter isso, pequenas casas mais distribuídas, pequenas casas sem contar o número de membros, e com o apoio da casa que se deixou. Nós temos no nosso grupo, esse pelo qual nós estamos falando agora, é, ele é o resultado da união de duas casas. Eram duas casas numa mesma cidade, na cidade de Las Vegas, que essas sociedades foram criadas praticamente ao mesmo tempo, sem uma saber da outra. E aí, quando uma soube da outra, houve uma união muito forte. Então, trocava-se experiências, auxiliava-se uma à outra. E até grupos mediúnicos, que não tinha muita gente, eram das duas casas que eram, assim, arrebanhados, né, ou juntados, reunidos, e aí tinha trabalhos mediúnicos. E com o tempo, com a vinda da pandemia, houve uma evasão muito grande, muita gente se mudou da cidade e ficou assim um grupo dois grupos muito reduzidos. A nossa, é, a nossa decisão foi juntar as duas casas. Então, essa pela qual nós falamos, aqui e agora, é o resultado de fusão de duas casas que ficaram muito pequenas. Então, custos elevados, né, dificuldades várias, né, local de reunião. Então, acabou se concentrando numa só. E aí se justificou. Então, talvez, pelo menos para mim, é o único caso que eu conheço de dois centros espíritas, duas sociedades espíritas que se fundiram, ao invés de se dividirem, né?
E isso dá uma grande alegria para a gente, porque elas começaram unidas, quando eram duas casas individualizadas, né? E permaneceram unidas, e hoje essa união gerou uma única casa. Então, é meio que ilustrar o desejo de Kardec de ter pequenos grupos unidos e com um propósito assim bastante firme, né? E de se manter em torno da causa Kardec, em torno do Evangelho de Jesus, né? Então vamos seguir. Já vimos isso sobre os grandes grupos, né? Dir-se-á, por certo, que os membros de uma sociedade, agindo como dissemos, não seriam verdadeiros espíritas, desde que o primeiro dever que a doutrina impõe é o da caridade e da benevolência. Então, isso é característica da, 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 do espiritismo, né? Caridade e benevolência. Por isso que a gente falou um pouquinho mais atrás, a gente vai mudando, nós mudamos, porque a gente tem contato justamente com isso, com essa diretriz que a doutrina nos coloca, né? Caridade e benevolência. E aí a gente vai se reunindo, vai se moldando e vai transformando para melhor. Aqui nos Estados Unidos, tenho um amigo, um americano, que ele fala que os filhos, ou na verdade o filho e a ex-esposa, fizeram comentários com ele, do tipo: Você faz ideia do quanto você mudou? Você é outro homem hoje. Você mudou totalmente, né? E para melhor. Então, isso é algo natural, porque a gente vai percebendo a nossa, assim, o que que nós estamos fazendo, qual que é o propósito nosso nessa sociedade, nessa vida, nessa existência. Então, são respostas que a sociedade espírita nos dá, que o espiritismo nos dá, e que a gente vai se transformando, vai se modificando, porque é exatamente isso que Kardec coloca, né? Se conhece o espírita, né? O melhor, pela, é, pela mudança, pela que ele busca nele, né? Pelo esforço em se mudar para melhor, o esforço moral, né? Para se mudar. Então, ele fala que isso é perfeitamente justo, né? Essa imposição da doutrina da caridade e da benevolência. É por isso que os que assim pensam são espíritas mais de nome que de fato. Então, aqueles que estão propensos a, não ter essa dedicação para ter esse monte de gente, para colocar opinião, tudo. Então, a preocupação deles é mais com o rótulo do que propriamente com o fato de ser espírita, né? Não pertencem à terceira categoria, né? Então, ele pede para ver lá o item número 28. Mas quem diria que podemos mesmo ser chamados de espíritas? Aqui se apresenta uma consideração de certa gravidade. Então, como é que a gente vai poder dizer que se realmente a gente pode ser chamado de espírita, né? O item 336. Não nos esqueçamos de que o espiritismo tem inimigos interessados em impedir-lhe o desenvolvimento e que veem com despeito o seu sucesso. Isso não é segredo. Todos nós sabemos disso. Há pessoas que realmente tem interesse em desagregar, de impor obstáculos para que uma sociedade espírita não vá para frente, por preconceito, por ignorância, por despeito, o que quer que seja, né? Não, assim, não aceita o sucesso de uma sociedade espírita. Então, o espiritismo tem seus inimigos. Tinha na fundação, ou seja, quando houve a formação do Espiritismo, né, no século XIX, e tem agora também. E muito por ignorância. As pessoas não sabem o que é o Espiritismo. E não sabendo, acabam fazendo é, essa confusão e até mesmo querendo o insucesso da sociedade espírita.
Os mais perigosos não são os que atacam abertamente, mas os que agem na sombra, os que o acariciam com uma das mãos e apunhalam com a outra. Então, esses são os mais perigosos, porque eles não se declaram inimigos do Espiritismo. Vão minando de forma bem discreta, escondida, mas vão fazendo esse trabalho, né? Sabendo que a união é uma força, trata de destruí-la, semeando a discórdia. E é isso mesmo. Qualquer que seja a sociedade, qualquer que seja o aglomerado, né, um grupo, né, que haja, a melhor forma de derrubar, de dissolver, é instalando a discórdia, colocando a discórdia entre os membros. Então, isso é líquido e certo, né? Sabendo que a união é uma força, já falamos isso aí. Quem poderá, então, dizer, quem poderá, então, dizer que os que provoquem perturbações nas reuniões não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Isso é muito comum, inclusive nas reuniões de prática mediúnica, quando vêm espíritos e querem bagunçar, né, aqueles que são mal intencionados, né, esses provocadores. Vão lá e semeiam a discórdia, buscam desorganizar a reunião. Então, é muito importante que nós tenhamos o bom senso de manter toda essa benevolência entre as pessoas, essa união, né? Seguramente não são verdadeiros nem bons espíritas, pois não podem fazer o bem e sim muito mal. Esses que fazem parte lá e semeiam a discórdia, né? Compreende-se que tenham muito mais facilidade de se infiltrar nas reuniões numerosas do que nos pequenos grupos em que todos se conhecem. Então, é isso que ele sempre está tocando nesse ponto. Grupos menores são mais coesos, são mais resistentes a essas discórdias que, é, que acontece, o que pode acontecer em grandes grupos, né? Graças a manobras escusas, que passam desapercebidas ou despercebidas, semeiam a dúvida, a desconfiança e a inimizade. Então fica aquele burburinho, ficam pessoas conversando, ficam fazendo pequenos grupos. Aqueles que querem semear a discórdia estão lá trabalhando de forma às escondidas, né? Sob a aparência de interesse pela causa, criticam tudo, formam grupinhos que logo rompem a harmonia do conjunto. Então, quanto maior o grupo, maior a possibilidade de acontecer isso. Grupinhos que rompem a harmonia de todo o conjunto, né? Todo o grupo que se forma. É o que eles querem. Tratando com essas pessoas, é inútil apelar aos sentimentos de caridade e fraternidade. Seria como falar a surdos voluntários, porque o seu objetivo é precisamente o de destruir esses sentimentos que são o maior obstáculo às suas manobras. Então, esse sentimento de união, de colaboração, isso é obstáculo para quem quer dividir. E é impressionante, tem disso. Com a experiência nossa de ter passado por várias casas, a gente nota tomar partido por um ou por outro, as disputas de, de que, que, pensando bem, é uma disputa a troco de nada, porque não tem nada a ver com o espiritismo, o fato de um se projetar mais do que o outro, de colocar a opinião dele acima de outro. Então, são preocupações que não, não deveria acontecer, mas acontece, infelizmente. 337. Se a reunião encaminhar-se mal, poderemos perguntar, os homens sensatos, bem-intencionados, não terão direito de crítica e deverão deixar que o mal se efetue sem nada dizer, aprovando-o pelo silêncio? Então, está tudo indo mal. Então, aquelas pessoas bem intencionadas não poderiam dizer assim, deixa como está, vamos ficar quietinho, né? Então, deixa a coisa acontecer.
Aí ele fala assim, ó, não há dúvida que esse direito lhes assiste, constitui-se mesmo num dever, mas se a intenção for realmente boa, eles farão a sua advertência de maneira conveniente e benévola, abertamente e não com subterfúgios. Então, pessoas sensatas no grupo podem se manifestar e devem se manifestar sobre o que está acontecendo, chamar a razão, né? Para que a coisa não degringole, para que realmente não haja uma, assim, essas controvérsias e acabe acontecendo a cisão. Porque não se concederia, né, não se conceberia que quem não estivesse de segunda intenção se obstinasse a permanecer numa sociedade de cuja orientação discordasse. Então, realmente, tem muita. Tem uma frase antes, né? Se não forem ouvidos, se retirarão. E é isso mesmo, tem gente que sai da sociedade espírita porque vê que está malhando em ferro frio, não está sendo ouvido, está buscando a união, está buscando o esclarecimento das pessoas e vê que não tem campo para isso e sai. E aí pode ser o momento de formar um novo grupo, que é o que a gente estava falando aqui no Brasil. É muito comum isso. Pessoas que discordam da, da, da atual administração e iniciam um novo grupo, né? Ainda que seja pequeno, ainda que seja de pouquíssimas pessoas, mas que depois vão se formando. E pode ser que seja um grupo muito mais coeso, mas assim, voltado realmente para o bem, né, para a benevolência. Pode-se, pois, estabelecer em princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensivamente ou por meios escusos, é um agente provocador, ou pelo menos um mau espírita de que se deve desembaraçar o quanto antes. Então, se tiver como se livrar dessa pessoa, não tem problema nenhum, a benefício do grupo, porque se não vai consertar, se não tiver jeito de mudar, é melhor que se afaste. E é interessante que muitas vezes se afastam por iniciativa própria. Eu não sei se são os espíritos que conseguem dar um jeitinho e retirar essa pessoa que desagrega o grupo, né? Ou naturalmente vê que não tem, ele vê que não tem, não faz eco, né, nas opiniões, nas coisas que ele coloca, então ele se afasta. Eis porque é conveniente evitar as formas de compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se ligam de maneira conveniente. Os mal-intencionados sempre o fazem de maneira excessiva. E é mesmo, né? As entregas, às vezes, né, que as pessoas se dão, às vezes tem uma má intenção por trás, uma luta, né, para conseguir, né? Item 338. Além das pessoas notoriamente malévolas que se infiltram nas reuniões, há as que, por temperamento, levam à perturbação onde comparecem. Então, tem gente que é mal intencionada, notadamente mal intencionada, né? Má, né? E também há aquelas que levam consigo todo aquele acompanhamento espiritual, a forma de pensar, o jeito dela de ser. Então, ela leva essa perturbação para as reuniões, né? Então, são os dois tipos diferentes, né, de pessoas. Dessa maneira, nunca será demasiado o cuidado na admissão de novos elementos. Então, ele está sugerindo que a pessoa vai fazer parte dos trabalhos, né, e não só assistindo palestra, tomando passe, tudo. Não, vai fazer realmente parte integrante, que vai participar realmente, né, da, da, da sociedade espírita, é melhor que se avalie, para que não, né, para isso ter uma diretoria e um conselho, né, enfim, tem pessoas que dão o direcionamento da sociedade. Então, elas têm o direito de aceitar ou recusar a admissão de novos trabalhadores, né? Os mais prejudiciais, nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os descrentes. A convicção só se adquire através da experiência e das pessoas de boa fé
que querem se esclarecer. Então, aquelas que querem realmente se esclarecer, que têm boa fé, essas estão, as portas devem estar abertas, as portas da sociedade espírita devem estar abertas, porque seguramente elas vão contribuir, né? Agora, aqueles contra os quais particularmente se devem acautelar são as pessoas dotadas de ideias pré-concebidas, os incrédulos sistemáticos que duvidam de tudo, mesmo da evidência, os orgulhosos que pretendem ter o privilégio da verdade e procuram impor sempre sua opinião, olhando com desdém os que não pensam como eles. Então, esses que já têm ideias pré-concebidas, turrão, que tem que ser do jeito dele, e se não for, não aceita. Então, né, esses são os tipos que, se possível, não façam parte da sociedade espírita, né? Porque não vão contribuir. Ao contrário, vão sim desagregar. Não vos enganeis com seu pretenso desejo de esclarecimento. Encontrareis vários que se sentiram aborrecidos se forem obrigados a concordar que estavam errados. Então, alguns não vão aceitar. Então, não vamos criar a ilusão de que a gente vai conseguir esclarecer, vai mudar. Não tem jeito. É como a noiva que acha que vai mudar o marido. Não, ele bebe, ele fuma, ele é violento, ele não trabalha, mas eu vou mudar ele. Não vai mudar, né? Não é assim, a cerimônia do casamento que vai mudar a pessoa. Dificilmente vai mudar, para não dizer, vai para ser um pouco mais justo, né? E mesma coisa aí, se a pessoa tem esse lado negativo, né, ela vai levar para a sociedade espírita e não ela vai mudar, né? Então, aquilo que é possível de mudança certamente vai acontecer, né? O que não dá para mudar não vai mesmo, né? Então, guardai-vos, sobretudo, desses oradores insípidos, que não tem peso, não tem conteúdo, né? Que sempre querem falar por último e dos que só se comprazem na contradição. Então, tem aqueles que querem o prestígio, que querem, né, a projeção, e tem aqueles que querem mesmo que um fique contra o outro, né? Que a discórdia se instale. Uns e outros fazem perder tempo sem proveito, nem mesmo para eles. Então, não vamos gastar vela boa com defunto ruim, né? Vamos realmente fazer a coisa assim, que haja uma sociedade coesa, uma sociedade espírita, né? Constituída, coesa, que as pessoas possam realmente fazer um bom trabalho para o bem, para a caridade e para o conhecimento, naturalmente. Os espíritos não gostam de palavreados inúteis. Que tipo de espíritos? Espíritos elevados. Esses não gostam realmente, né? Então, esse era o nosso tema de hoje, né? E na próxima, que será no dia 24 de janeiro, será a sessão de estudos de número 3 do ano, né? Nós vamos continuar com as sociedades propriamente ditas, né, do livro dos médiuns. Então, esse era o nosso conteúdo de hoje. Eu agradeço você ter chegado até aqui na nossa reunião e peço a Jesus que abençoe a você, a sua família, a todos nós, todas as atividades, que possamos ser realmente abençoados pelo nosso Mestre Jesus. E assim terminamos a nossa reunião de estudos de hoje e até a próxima reunião, se Deus quiser. Muito obrigado.